Amém. Amém. Oremos. Grandioso Deus, nosso Pai Celestial, Pai de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, estamos aqui na tua santa presença, Senhor, neste momento, com o coração grato por mais uma manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar nesse culto de oração, onde recebemos bênçãos da saúde e recebemos, acima de tudo, as bênçãos da salvação em Cristo Jesus. Queremos, nesse momento, te pedir, Senhor, em prol das duas listas de libertação, as quais eu fiquei incumbida de orar, que o Senhor possa libertar, Senhor, tantas pessoas que ainda têm no seu coração sentimentos mundanos, estão presas ainda às coisas desse mundo, muitas estão presas com a alimentação, outras com o vestuário, que o Senhor possa operar, assim, um milagre de salvação na vida dessas pessoas. Muitas estão estudando a tua palavra, mas ainda não tomaram a decisão ao teu lado, porque estão ainda arraigadas a alguma coisa desse mundo. Que o teu Santo Espírito possa agir na vida dessas pessoas. E muitas estão dentro da igreja e se afastam por causa dos sentimentos mundanos. Que o Senhor possa operar uma libertação na vida dessas pessoas. Opera também, Senhor, um milagre de salvação na vida daquelas pessoas que o inimigo tem aprisionado, tem usado muitas pessoas, e que cada um venha a ser consciente, que possa fechar as brechas para que os espíritos malignos não venham ter poder sobre eles, que o Senhor possa interceder, Senhor. Eu sei que o Senhor está no céu, Senhor Jesus, está olhando para cada um, e foi por eles que o Senhor fez aquele grande sacrifício de deixar o seu trono lá no céu e veio a este mundo e sofreu por nossos pecados, então que o Senhor possa operar um milagre de salvação na vida também dessas pessoas que vivem opressas por espíritos malignos. Que o Senhor possa nos dar um bom dia de paz, de alegria, de harmonia, e que possamos a cada dia dar lugar ao Espírito Santo para trabalhar em nossas vidas, e que assim possamos ser moldadas e transformadas à semelhança de Cristo Jesus. Fica conosco, ó Pai querido, essas bênçãos eu te peço, não porque mereço, mas confio nos méritos de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, mas que vive e reina hoje eternamente. Amém. 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 Querido bondoso Pai Celestial, estamos ainda aqui na Tua presença, Senhor. Gratos somos por mais um dia que o Senhor nos concede, por essa reunião maravilhosa de oração. E queremos pedir, Senhor, sabedoria para lidar diariamente com as questões dos vícios e familiares que estão em nosso meio e têm dificuldade com essas questões dos vícios. O Senhor sabe, conhece as famílias de cada um que estão aqui presentes, o que eles têm enfrentado. Sabemos que os vícios são hábitos errados que se arraigam no coração das pessoas e que é muito difícil de ser retirado, mas nós sabemos que Tu és o Deus poderoso que pode fazer muito, pode operar milagre e transformar o coração destas pessoas, Senhor, retirando esses maus hábitos e colocando bons hábitos na vida diária destas pessoas. Também peço Amém. uma bênção especial sobre os jovens, as crianças. Nós sabemos que o inimigo não está de brincadeira e ele tem tentado destruir arduamente as nossas famílias por meio de telas, internet, essas coisas horríveis que o mundo virtual tem oferecido e que é tão cativante, não somente para as crianças, para os adolescentes, como também para os adultos. Senhor, nos dê força, nos dê ânimo. Coloque em nossos corações o Teu Santo Espírito e o desejo de estudar diariamente a Tua palavra, de sermos luzes, e quem estiver ao nosso redor, nossa família, os amigos do trabalho,
possam ver Jesus, possam ler a tua palavra, carta viva, por meio de nossas vidas. Eu te agradeço por tudo, Amém. pelos pecados, dando uma reunião feliz e que sintamos a tua presença aqui. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. 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 Amém, Senhor, amém. 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 Jesus louvado, Amém. todas as orações vêm chegar ao seu trono da graça. Queridos irmãos, mais uma vez, bom dia a todos. Bom Que dia. graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade à série que tem por Bom nome dia. Profetas e Reis. E hoje vamos estudar os capítulos de 17 a 21 do livro Patriarcas e Profetas. Quem ficou com essa responsabilidade foi o missionário Reginaldo Souza, do CAMAP. Obrigada, irmão Reginaldo, por participar conosco aqui nesta manhã. E eu passo a palavra para o Senhor. Amém. Sou privilegiado por ter essa oportunidade, Deus nos concede, e agradeço muito. E que Deus venha nesta manhã falar ao nosso coração através da sua palavra, né? Então, a palavra de Deus, ela está aí, nos aconselhando todos os dias, e quão bom é que nesta manhã, né, todas as manhãs de segunda, aliás, de domingo a quarta, pela manhã nos reunimos para assim ouvir, já começar cedo com a palavra de Deus, com essa reunião de oração. Queridos irmãos, esta missão é uma missão bem extensa, né? Falar do profeta Eliseu, também do chamado, são aí alguns capítulos que vamos resumir. Então, é uma tarefa que é bem difícil devido a ser muito amplo, né? A vida de Eliseu, o chamado de Eliseu. Mas com a graça de Cristo vamos tirar aqui algumas lições importantes para a nossa vida. Então, o profeta Eliseu é um dos grandes profetas, né, do Antigo Testamento, aonde foi usado por Deus em diversas situações e teve as suas características, né? Então, todos os profetas do Antigo Testamento teve as suas características e cada um ocupou o seu papel diante da nação, diante de sua missão que tinha perante Deus. E o nome Eliseu é o Senhor é a minha salvação, onde nós podemos ver nitidamente o significado desse nome na vida de Eliseu, né? Era uma pessoa que sempre estava dependendo de Deus. Era uma pessoa que confiava em Deus em tudo. O profeta Eliseu foi um ser humano que ele veio para resolver problema. Certa vez alguém chegou com ele e disse, olha, o machado caiu, né? O ferro caiu aí e não era emprestado. Ele só perguntou, aonde foi que caiu? Me fala. Então, pelo poder de Deus, ele foi um homem que realmente viveu a vontade de Deus e executou a vontade de Deus na sua vida. E Eliseu ele foi chamado, né? O que é o chamado? O chamado é um convite, é uma convocação, e especialmente quando vem da parte de Deus para o ser humano, nunca devemos recusar, porque quando somos chamados por Deus, Deus ele capacita o ser humano para uma grande obra, né? Então, Eliseu ele foi chamado no capítulo 19 de Primeira Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16, diz assim, queridos irmãos. Então o Senhor disse, volta por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirás para ser profeta em teu lugar. Então, vimos aqui que Deus que indicou Eliseu, que chamou Eliseu. Esse chamado, irmãos, para entendermos melhor a questão do chamado de Eliseu, as escolhas de Deus, como Deus escolheu
Eliseu. Então, por que ele foi chamado, né? Ou seja, escolhido para prosseguir na obra, né? Na obra de Elias. Então, primeiro, ele era um ser humano muito especial, como todos nós, mas ele tinha excelentes qualidades, né? Nós vamos ver aqui no livro do Profetas e Reis, página 218, que o chamado profético veio a Eliseu enquanto arava o campo com os servos de seu pai. Viu? E na página 117, fala aqui que o pai de Eliseu era um rico fazendeiro. Queridos irmãos, o que entendemos aqui sobre a vida doméstica de Eliseu, a vida particular de Eliseu, né? Eliseu, apesar de seu pai ser um fazendeiro rico, ele estava ali com seus servos, trabalhando, né? Trabalhando ali, estava na 12ª linha da junta de boi ali. Então, Eliseu ele foi chamado porque ele estava ocupado, né? Deus ele tem um pensamento que diz que Deus sempre chama aqueles que estão ocupados com algumas coisas, né? Então, Deus ele chamou Eliseu porque ele tinha muitas qualidades. Teve um ensino de qualidade, onde ficou preparado para toda a vida. Aqui tem até algumas lições muito importantes para nós, podemos tirar nesta manhã, nós que estamos nessa sala. A primeira lição é que Eliseu, ele cumpriu, queridos irmãos, as tarefas, né? Ele cumpriu as tarefas, seja ela grande, importante ou humilde, mas ou pequenas, né? Então, esse aqui é um ponto essencial que é muito valioso na vida de Eliseu e também na nossa vida. Deus ele preza muito isso. Por isso que no final Deus ele vai pesar desta forma, né? Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, né? Então, no pouco ou no muito, sendo fiéis nas nossas tarefas, isso aqui é muito importante para Deus. E isso também gera um currículo, ou seja, um caráter excelente diante do nosso Pai Celestial. Queridos irmãos, aqui fala também que ele havia assumido o trabalho que estava mais próximo, possuía ambas qualidades, de um líder entre os homens e a mansidão de quem está pronto para servir. Então, Eliseu ele foi, na verdade, um líder, mas ele foi um homem que estava pronto, né? Se tinha serviço, ele estava ali disposto, ele estava ali fazendo. Ele não adiava, mas ele estava sempre pronto a servir. Então essa qualidade aqui, Deus ele viu neste bom homem, neste homem que depois foi considerado um santo homem de Deus, né? Conhecido como um santo homem de Deus, um grande homem de Deus, e Deus usou ele na sua missão. Ele diz aqui, ó, de espírito quieto, gentil, era, não obstante, energético e firme. Possuía integridade, fidelidade e o amor e temor de Deus. E na humildade e rotina da labuta diária, ganhava força de propósito, nobreza de caráter, crescendo constantemente em graça e conhecimento. Enquanto cooperava com seu pai nos deveres do lar, estava aprendendo a cooperar com Deus. Quando não cumprimos aquilo que está ao nosso alcance, sabemos que não passamos para a próxima fase, né? Então, Eliseu, neste quesito, ele foi fiel. Ele foi se desenvolvendo diariamente na cooperação com o Pai Celestial e com seu Pai Terrestre. E dessa forma ele foi preparado para uma obra, para uma missão especial que Deus o chamara, né? Queridos irmãos, pela fidelidade em pequenas coisas, Eliseu estava se preparando para os encargos pesados. Então, é isso que Deus espera. A lição que nós devemos tirar daqui é que precisamos ser fiel ao Senhor.
se vem uma obra para fazermos, alguma coisa para fazermos, Deus, ele coloca em nossa mão, nós precisamos agora fazer com todo o carinho, com toda a dedicação, porque aqui fala que é uma lição para todos, né? É uma lição para todos. E nós precisamos, queridos irmãos, colocar o nosso coração na obra de Deus, colocar o nosso coração à disposição e harmonia com o Pai Celestial para que Ele possa estar nos usando. Outro detalhe aqui, que é uma lição muito importante, que não deveria passar sem mencionar, é referente à mãe, né? Então, Eliseu, ele foi educado nos princípios, né? Aqui fala que no lar de Eliseu, no lar dele, queridos irmãos, ele diz aqui, ó, o seu lar era desses onde Deus era honrado e onde a lealdade, a fé do antigo Israel era a regra da vida diária, né? Então ele foi criado num lar que honrava Deus, né? E fala da sua mamãe aqui, diz aqui sobre a mãe, ó, a mãe que educa seus filhos para Cristo está trabalhando para Deus tão verdadeiramente como o ministro no púlpito, né? Então aqui é a dedicação. Então a mãe de Eliseu, ela ficou feliz, né, com o sucesso do seu filho, né? Como Deus usou ele, né? Como Deus usou ele na obra daquele tempo. Como a mãe de Eliseu foi recompensada, né? Então, queridos irmãos, nós devemos dedicar a nossa vida a ensinar os nossos filhos a ser pessoas que realmente eles vão ser uma luz, vão ser pessoas que vão ser uma grande ajuda para a obra de Deus e para as pessoas que estão sofrendo neste mundo, né? Ser um auxílio. Então é isso que nós devemos aprender nesta manhã sobre esse chamado de Eliseu. Ele foi um homem preparado, ele foi um servo, ele foi uma pessoa que foi humilde, né? E um filho, acima de tudo, um filho dedicado, né? Agora, ele aceitou o chamado, né? Será que foi fácil para ele aceitar o chamado? Então, a Bíblia ela nos fala que Eliseu, quando Elias tocou a capa nele, a capa da consagração, ele logo aceitou, né? Ele falou, olha, deixa eu me despedir de meus pais, né? Isso aqui mostra, irmãos, o quanto Elias deu a ele o tempo, né, necessário para ele analisar a sua decisão naquele momento. Se ele ia aceitar ou rejeitar ali o chamado de Deus. E no livro fala que este profeta, esse homem, esse filho, ele na verdade, ele não pensou, né? Ele aceitou. Ele aceitou o chamado de Deus. Porque esse homem ele sabia exatamente o que significava esse chamado, né? Então, ele não perguntou o que eu vou ganhar, né? Ele não perguntou se eu te seguir o que vai acontecer. Elias poderia ter falado, olha para minha vida, né? Olha o que está acontecendo. Então, Elias não tinha paradeiro certo, né? E ele vivia sendo guiado por Deus. Deus mandava ele até o lugar, ele ia. Então, ele vivia nessa, né? Nessa missão. E assim também seria a vida de Eliseu, né? A vida de Eliseu. Mas Elias disse, olha, mas temos Deus, né? Se temos Deus, nós temos tudo, né? Nós temos tudo. E ao aceitar esse chamado, ele, primeiramente, em um ato de, podemos dizer assim, de sua formação, né? Indica a formação de religiosa, ele sacrificou aquelas juntas de boi, né? Ele sacrificou, ele fez ali um grande banquete e também, queridos irmãos, o compromisso, né? Ele estava encerrando ali uma carreira, estava começando outra, né? Como
uma pessoa que agora andar com Elias, que Elias agora ia passar para ele todas as lições para ele depois ser sucessor dele. Então, isso mostra nesse sacrifício o quanto esse homem era dedicado, né? O quanto esse homem tinha compromisso, tinha responsabilidade com Deus e também com o seu povo. E o interessante, podemos ainda aqui falando do ministério do profeta Eliseu, na página 222, diz aqui que não foi grande a obra do início requerida de Eliseu. Deveres comum ainda constituía sua disciplina, né? Ele foi aquele servo ali dedicado, assim como foi um filho dedicado, ali enquanto estava no seu lar. Ele, durante andar com Elias, também foi um servo dedicado, e aquele servo que constituía, né, tinha uma disciplina diária. É dito dele que derramava água nas mãos de Elias, né? Então, esse servo ele continuou crescendo, né? Ele continuou crescendo, o seu coração à disposição de Cristo. Como assistente pessoal do profeta, ele continuou e a provar ser fiel nas pequenas coisas, enquanto com diário fortalecimento de propósito devotava-se à missão apontada por Deus. Então, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Ele, cada dia que se passava, ele ia se fortalecendo, ele ia se preparando, né? Deus ia preparando ele para a grande e importante missão que tinha diante dele. E ele correspondia em todos os aspectos. Isso aqui é maravilhoso. Uma pessoa que se dedica, né? Que compreende o chamado e compreende o quanto Deus o amava, né? A vida de Eliseu, depois de unir-se a Elias, não foi isento de tentações. Provas ele as teve em abundância, mas em toda emergência confiou em Deus. Então, ele sentiu saudade do lar, ele sentiu falta de muitas coisas, mas ele permaneceu ali firme. Ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus estava o guiando e preparando para uma obra maior, né? Foi tentado a pensar no lar que havia deixado, mas não deu guarida, né, a essa tentação. Irmãos, que lição é essa aqui para nós, né? Então, Eliseu, quando a tentação vinha, ele não ficava ali alimentando. Ele excluía da sua mente. Ele mudava o rumo dos pensamentos. E dessa forma ele ia se fortalecendo em Deus. Durante o seu ministério, ele acompanhou Elias vários anos. Depois que Elias foi levado para o céu, Eliseu realmente ocupou ali o lugar de Elias definitivamente, né? E ali, queridos irmãos, no momento que ele foi trasladado, Elias falou: olha, faça um pedido, né? E agora ele pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. E essa porção, Elias agora deixou nas mãos de Deus. E Deus exatamente honrou esse pedido. Deus honrou porque aqui na página 228 deste livro, Profetas e Reis, tem algo interessante que eu quero mencionar aqui com os irmãos. 228, que nos diz assim, ó: quando o Senhor, em sua providência, considera oportuno remover de sua obra aqueles a quem tem dado responsabilidade, ele ajuda e fortalece seus sucessores, se voltarem para ele em busca de auxílio e andarem em seus caminhos, né? Então, daí em diante, Eliseu ocupou o lugar de Elias. Aquele que havia sido fiel no mínimo devia provar-se igualmente ser fiel no máximo, né? Então, aqui foi uma bênção. Deus honrou ali Eliseu com
com essa bênção. E ao vir, quando ele veio, queridos irmãos, dali onde Elias foi arrebatado, foi levado ao céu, vimos ali que ele já começou usando a capa de Elias, né, para abrir o Jordão. Então Deus já ali estava honrando o seu servo, que ia ser um grande profeta. Vimos ali também no começo do seu ministério algo interessante e também trazendo uma grande advertência para cada um, né, para cada um de nós, referente àqueles meninos que zombaram dele. Aquelas crianças, aqueles adolescentes zombaram de Eliseu, e a palavra, o Espírito de Profecia diz que ele não devia ficar assim de forma, deixar passar, né, ali no início do seu ministério, porque senão ele não ia ser respeitado, né? Sabemos que Eliseu, ele foi o homem do povão, né? Ele se relacionou muito com o povo, é diferente de Elias. Elias aparecia pouco, né? Mas Eliseu não. Eliseu ele estava sempre ali no meio da multidão. E, queridos irmãos, para continuar a obra de Elias, ou seja, o ministério dele, vamos comentar agora sobre um profeta de paz. Então, Eliseu foi muito diferente de Elias. Ele foi um homem pacífico, um homem moderado, um homem que realmente estava ali para a ocasião, né? Para quê? Para fazer o quê, queridos irmãos? Ele estava exatamente ali para dar prosseguimento à obra que Elias tinha começado. E na página 235 deste livro, nos fala o seguinte sobre esse detalhe. A missão de Eliseu era mais pacífica, devia desenvolver e fortalecer a obra que Elias havia iniciado, ensinar ao povo o caminho do Senhor. Então, esse aqui era o trabalho dele. Era fortalecer e também ensinar o caminho do Senhor. Era por isso que Eliseu, ele estava sempre ali junto ao povo, né? Eliseu era um homem de espírito brando, bondoso, mas que podia também ser severo e mostrado pela maldição que lançou quando a caminho de Betel foi escarnecido por rapazes ímpios que haviam saído da cidade, né? Então, era uma pessoa ali pacífica, mas nessa ocasião aqui, ele manteve a autoridade dele para que ele pudesse realmente prosseguir a sua carreira com a cabeça erguida segundo a vontade de Deus, né? Então, depois disso, ninguém mais ousou zombar dele, né? Ele foi uma pessoa respeitada, uma pessoa honrada, e o homem que Deus honrou, né? O seu ministério durou em cerca de 50 anos, atravessando a última parte do século IX. Então, ele teve ali nos reinados, né? De Acabe, Acazia, Jeorão, Jeú, Jeocás e Joás. Ele tinha uma poderosa influência sobre muitos, né? Ele era um santo homem de Deus. Foi influente no palácio de Israel, de Judá, e também no rei da Síria, né? Ali no reino da Síria. Então, ele foi uma pessoa que realmente ele fez e cumpriu a sua missão fielmente. O interessante também, irmãos, que eu vi agora nesta pesquisa, na página 240, ele foi um tipo de Cristo também, né? Na página 240 é assim, como Salvador da humanidade, de quem foi um tipo, Eliseu, em seu ministério entre os homens, combinou o trabalho de curar com o de ensinar. Então, ele fez isso aqui, né? Ali através das escolas dos profetas, e aonde ele ia, na cidade que ele passava, nas aldeias, ele era visto ali
e ensinando o povo, fortalecendo o povo a deixar, né, a idolatria, a apostasia geral para se unir a Deus. E foi no seu tempo, irmãos, foi no seu tempo, continuando a obra de Elias, que o povo ele foi se fortalecendo, né, abandonando o Baal e agora voltando para o Senhor Deus. Então o Espírito de Deus usou, e essa foi a evidência, né, da autoridade como servo de Jeová, que a sua obra ela cresceu muito, né? E na parte final do seu ministério, queridos irmãos, Deus jamais abandonou o seu mensageiro escolhido, né? Então, na página 254, aqui fala diz aqui, ó, Deus passou 254, é aqui, ó. Mas a reforma começada por Elias e prosseguida por Eliseu tinha levado muitos a buscar a Deus. Os altares de Baal estavam sendo abandonados. E lenta, mas seguramente os propósitos de Deus ia se cumprindo na vida dos que haviam escolhido servi-lo de todo o coração, né? Esta foi a obra de Eliseu e esta também é a nossa obra, de, através do nosso exemplo da pregação do Evangelho, fazer com que o mundo possa olhar para Cristo, possa reconhecer os seus pecados e possa voltar para Deus. E no finalzinho do seu mandato, né, como o último ato, queridos irmãos, do seu ministério, foi ali a ocasião em que de Joás, né? Então, antes de eu falar isso, Eliseu ele fez ali através do poder de Deus vários milagres. Podemos dizer, a Bíblia menciona 13, né? E mais o dobro do que o profeta Elias fez. E foi milagres muito importantes. Foi coisas incríveis que esse homem fez. Quando nos colocamos nas mãos do Senhor, Deus ele pode nos usar para fazer grandes obras que nem usou Eliseu. E aqui, como aconteceu com Elias, quando Elias foi arrebatado, né? Quando Elias foi levado para o céu, o próprio Eliseu clamou que carro de Israel, né? Exército de Israel, você é considerado profeta da mesma forma que o Joás, ele falou, né? Ele falou aqui para o profeta Eliseu, já no finalzinho da sua carreira. Queridos irmãos, o que acontece? Tem algo muito interessante aqui sobre isso. Então, esse Joás era muito jovem, era uma pessoa que necessitava de conselho, e ele achou em Eliseu o que ele exatamente a segurança que ele precisava. E Eliseu, no finalzinho do seu ministério, ele agora dá essa segurança, essa esperança para esse jovem. E quando ali no seu episódio, Deus ele mostra através de Eliseu as vitórias que Joás ia ter sobre a Síria, que estava assolando ali aquele país. E esse homem saiu dali maravilhado. E quando ele morreu, ele falou, né? Carro de Israel, né? Cavaleiros de Israel. Então, este homem valia muito. Ele era considerado como um exército ali para o povo de Israel. E o interessante, irmãos, é que no finalzinho da sua carreira, Deus permitiu que esse homem padecesse de uma doença, né? E foi nesta doença que ele veio a falecer. Tem uma lição muito importante em tudo isso, é que somos humanos, mas isso não diminui o poder de Deus na nossa vida. Mas o que acontece? Era a missão de Eliseu, né? E a palavra de Deus, ela nos fala, eu quero ler o último pensamento que está nesse livro, sobre
a última tarefa dele é na página 263, queridos irmãos. Ela nos diz assim, ó, 263. A lição é para todos os que ocupam posição de confiança. Quando Deus abre caminho para a consecução de certas obras e dar garantia de sucesso, a instrumentalidade escolhida deve fazer tudo o que estiver a seu poder para alcançar os resultados prometidos, né? Então, ali foi a parte de Joás, né? Agora aqui te fala o seguinte: com o conselho e encorajamento dado a Joás, estava fim da tarefa de Eliseu, aquele sobre quem havia descido em grande medida o espírito que repousava sobre Elias. Provaram-se fiel até o fim. Aqui fala que ele nunca vacilara, né? Isso é o que mais tem valor diante de Deus. É quando nós nos entregamos corpo, alma e espírito, é quando nós devotamos a nossa vida a Ele, sem olhar para trás, mas sim olhar só para Ele. Não importa se chova ou faça sol, nós sempre vamos estar olhando para Deus. As circunstâncias não vão mudar a nossa confiança em Deus, mas cada dia ela vai diz aqui, ó, nunca perder a sua confiança no poder de Deus, no poder da onipotência. Sempre quando o caminho diante de si parecia inteiramente fechado, ainda avançava pela fé. E Deus honrava ele abria o caminho, né? Queridos irmãos, é isso que nós precisamos ter diariamente, né? Sabemos que todo momento estamos expostos aos problemas, às perdas. E devido às nossas decisões, temos que pagar alguns preços. Mas quando nós olhamos para Cristo, confiando nele, apesar que muitas das vezes a nossa vida está de cabeça para baixo, podemos ver assim, mas sabemos que Deus está guiando. E como humanos, como foi Eliseu, ele padeceu de uma enfermidade e morreu desta forma. E ali diz que nos últimos momentos, ali onde ele estava acamado, os anjos de Deus, né, eles estavam ali com Eliseu. E Eliseu podia ver isso nitidamente. Queridos irmãos, que bênção é a vida de Eliseu. Que lição traz para a nossa vida diária? Então, o quanto temos sido, às vezes, ingratos por pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Então, o chamado de Eliseu é um chamado também para todos nós ser mais devotado a Deus, né? Ser mais, ter mais compromisso e confiar mais em Deus, porque Deus, ele quer nos usar. Ele quer nos usar em suas mãos neste mundo onde muitas pessoas estão sem esperança, onde muitas pessoas estão sem rumo. E Deus, assim como usou Eliseu, que foi um grande e santo homem de Deus, nós também podemos ser, queridos irmãos, podemos ser usados por Deus para fazer muitas obras, né? Para levar muitas pessoas a Cristo, aonde podemos cada dia ser honrado por Deus, cumprindo as nossas tarefas com fidelidade diariamente. Que Deus ele venha ter misericórdia de nós e nos abençoar nesta manhã e que possamos cada dia nos colocar nas mãos desse Deus e que ele possa nos usar a cada dia. Amém? Amém. 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 Bem, Deus seja louvado com a mensagem maravilhosa. Amém. Essa mensagem, ela foca muito o chamado, né? E que não venhamos dizer não a Jesus jamais, mas sim nos colocar na mão dele, né? Para ele fazer a obra em nós. Deus seja louvado. Amém. Nós, nesse momento, vamos passar a palavra à irmã Sandra para designar as últimas orações. Então, queremos escolher mais 3 pessoas para fazer as orações finais, depois dessa belíssima mensagem de fé, fortalecimento, né, para a nossa alma. Convidaremos mais 3 pessoas e eu gostaria de convidar
Mais uma vez, a irmã Cícera Feitosa gostaria de estar orando conosco, irmã Cícera? A irmã Carmen Costa poderia estar orando conosco? Amém, irmã Carmen? Amém. Irmã Carmen? Amém. Amém. Mas também gostaria de primeiramente convidar, a irmã Carmen vai fazer a segunda oração. A primeira pessoa que vai fazer a oração vai ser o nosso mensageiro dessa maravilhosa mensagem, o irmão Reginaldo Souza. Então, o irmão Reginaldo irá estar orando em prol de 2 listas de libertação, irá orar por as pessoas que estão na lista de libertação para a verdade e também por as pessoas que estão na lista de libertação verdadeira e conversão a Cristo. E a irmã Carmen Costa irá estar orando em prol de nossos irmãos enfermos, tanto fisicamente como espiritualmente, e pelos pedidos de oração que foram escritos no chat. E a irmã Alexandra vai designar uma terceira pessoa como terceiro objetivo, para fazer uma terceira oração. Então, agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo a oportunidade para a irmã Alexandra. Amém. Eu gostaria de convidar a irmã Eliés para apresentar a última oração. Amém. A irmã Eliés vai apresentar a oração em favor de todos os irmãos que foram chamados para 2023 ocupar cargos na igreja. Que eles não venham focar, né, o negativo, mas venham focar o positivo, fazer que nem Eliseu, né? Se entregar na mão do Senhor e executar as missões, executar os projetos. Que todo departamento tem projeto e falta as pessoas que assumem o cargo a ter essa disponibilidade, essa coragem, esse ânimo, esse amor e temor a Deus para executar. Então, o irmão Elias vai apresentar essa oração em prol dos departamentais que foram eleitos para 2023, em que eles venham fazer o trabalho. Oremos. Irmã Alessandra, qual é o meu... Para me orar por quem? Você irá estar orando dos nossos irmãos enfermos, espiritualmente e fisicamente, e também pelos pedidos de oração que foram escritos no chat. Amém. Vamos orar, Eu, então. irmã Sandra, qual é a minha posição na oração? Foi passada a oportunidade para a irmã Carmen, porque você não respondeu, mas deixa para a próxima, tá bom? Vamos orar neste momento. Tá bom. Santo e eterno Deus que está no céu, estamos, Senhor, na tua presença, agradecido pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, por mais este amanhecer com o Senhor. Queremos pedir perdão de todos os nossos pecados, que o Senhor venha perdoar o pecado de cada um, Senhor, que está nesta sala. Que o Senhor venha ter compaixão e nos ajudar que cada dia possamos estar cumprindo a missão que nos é dada diariamente. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor possa, assim, abençoar, aliás, que o Senhor venha, assim, Senhor, ser com este pedido de oração, que essas 2 listas de libertação, que o Senhor possa, assim, vir através da tua verdade, estar libertando, Senhor, cada pessoa que está nessa situação, que o Senhor possa, assim, ter compaixão, ajudar para que cada dia essas pessoas que tanto necessitam ser libertadas possa se conscientizar que depende inteiramente do Senhor, que eles venham ver realmente a sua verdadeira situação, sentir a necessidade para que esta obra maravilhosa que o Senhor faz na vida daqueles que querem, que é libertar, que é ajudar a vida a ser vencedores, possa acontecer. Que o Senhor possa, assim, de uma forma especial, nos ajudar. Te pedimos também que o Senhor venha derramar tuas ricas bênçãos sobre todos nós e nos ajudar, Senhor. Que esta mensagem venha cada dia alcançar o coração e que possamos ter a certeza que o Senhor nunca vai nos abandonar, mas que o Senhor sempre está conosco. Precisamos ter fé e precisamos confiar inteiramente no Senhor, no seu guia. Pedimos essas bênçãos nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Amém. Querido Deus, Pai nosso que está no céu, santificado e exaltado seja o teu nome para todos sempre. Graça nós te damos, ó Deus, por mais este amanhecer, esta noite que tu deu para nós. Agora queremos pedir, Senhor, perdão de nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, pelo amor do teu nome. E assim, Deus, que a cada dia tu possa nos inspirar com a sabedoria dos altos céus, para que nós possamos, Senhor, levar o teu evangelho até o confim da terra. Muito obrigado, Senhor, pela bela mensagem. Que teu Espírito Santo, Senhor, conduziu este irmão a nos instruir e a cada dia, Senhor, nos edificar na tua rocha. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, pelos pássaros que te louvam e pela natureza, Senhor, que ainda contemplamos. Queremos ser gratos a Ti de todo o coração. Ilumina nossas almas, Senhor, para que a cada dia nós possamos ser mais do que vencedores. Senhor, eu estou aqui grata a Ti por Tu ter me despertado a estar alegre aqui com os irmãos, Senhor, Te buscando na beleza da Tua santidade. Agora, Senhor, vem a cada dia me instruir no Teus santos caminhos. Que todas as barreiras, Senhor, todas as provações, eu possa estar junto de Ti, ser mais do que vencedora. Não só eu, mas todos os irmãos que estão nesta luta. Quero Te pedir sobre os pedidos de oração, Senhor, das pessoas que estão aqui desanimadas na Tua igreja, estão afastados. Que Tu possa, Senhor, a cada dia renovar o Teu Santo Espírito. Que essas pessoas, meu Deus, possam ter força e coragem para voltar ao Teu santo caminho. Abençoa, Senhor, os pedidos do chat, Senhor, que fizeram os seus pedidos, que Tu possa responder de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Nos dá um dia de paz, a comunhão contigo. São bênçãos, meu Deus, que eu Te peço e Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nosso maravilhoso Deus, bondoso eterno Pai, Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas, queremos, em continuidade à oração dos Teus servos, Te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui, Senhor, reunidos para clamar ao Senhor, pedir que o Senhor tenha misericórdia dos Teus filhos e, em especial, de todos aqueles que foram eleitos neste ano de 2023 para ocupar as funções na Tua casa de oração, na Tua igreja. Que o Senhor venha derramar sobre cada um porção dobrada do Teu Santo Espírito, assim, da mesma forma que o Senhor chamastes ao Teu profeta Eliseu, ao Teu servo. Que o Senhor possa estar abençoando e capacitando cada um, Pai querido, para fazer com louvor para a Tua honra e para a Tua glória o Teu trabalho e poder ter o principal objetivo, o principal propósito de ganhar almas para o Teu reino. Que nós possamos fazer com louvor, possamos fazer com esmero, com dedicação à Tua vontade e assim podermos, com alegria, fazer aquilo que o Senhor tem pedido de cada um de nós. Abençoa, Senhor, a liderança da Tua igreja, abençoa os pastores, os ministros, os comportores, aqueles que levam a Tua mensagem de porta em porta também, possa estar sendo agraciado pela Tua presença e por todos aqueles que estão recebendo a Tua mensagem. Que este ano seja um ano abençoado, que nós venhamos fazer com que o Seu trabalho, Pai, seja realizado com propósito de salvar almas, propósito também de bem representar o Teu nome e também que o Senhor possa ficar alegre, felizes conosco por estar realizando o Teu trabalho e ouvindo o Teu chamado. Fique conosco, nos capacite e perdoe os nossos pecados e as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, obrigada Amém. pela participação de Amém. todos. Amanhã não teremos reunião, só domingo, no quarto dia da nossa jornada espiritual em favor da igreja, do reavivamento da igreja.
E hoje nós estaremos em jejum em prol da lista de libertação e da nossa família, nossos familiares, nossos filhos, e aqueles que não conseguem ficar, né, direto, só na água, às vezes tem uns que ficam a seco, façam no cru. E qualquer coisa, entre em contato com a irmã Kelly, que ela está focada nesse assunto de alimentação, e ela vai dar uma dica para vocês, tá bom? Então, vamos concluir. Maravilhoso Deus, nós somos muito gratos a Ti pela oportunidade maravilhosa de estarmos nessas madrugadas em oração e ouvindo essas mensagens maravilhosas que venham ao nosso encontro para refrigerar nossa alma e aumentar nossa fé e confiança em Ti. Dá-nos a Tua proteção e em Teu nome concluímos esta reunião. Amém. 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 Fiquem com Deus. Dia. Obrigada, irmão Reginaldo. Deus abençoe o campo. Até domingo.